Musiquinha no ar, olá, muito boa tarde a todos, 1h15, estou com a musiquinha, você já sabe que está começando o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro, logo após o feriado, estamos aqui no JD1, eu na apresentação, Eduardo Ericeira, agradecendo sempre o carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, compartilhando esse momento comigo, meus amigos jornalistas, colegas jornalistas aqui da TV Difusora, compondo a bancada, a Cristiane Moraes e também o Ciro Mineiro. Daqui a pouco a gente vai girar para você com muita informação, os bastidores da política, os bastidores do poder, você já sabe aqui no JD1. 1h16. Obrigado, carinho da audiência, você que nos acompanha aqui na capital São Luís, em toda a ilha e também no interior do estado. Sempre é muito importante a sua audiência para ficar muito bem informado aqui a partir de agora no Jornal da Difusora. Até agora há pouco, né, o Hora D, se você segue com a programação aqui da TV Difusora, agora com o JD1. E nos destaques de hoje, o vereador denuncia que São Luís pode ter nova paralisação dos rodoviários. A gente vai esmiuçar esse tema, esse assunto aqui no JD1. O governador Carlos Brandão anuncia a ampliação da testagem para a Covid-19 e uma polêmica sobre a ocupação de leitos aqui na capital São Luís. Vacinação da quinta dose começou na capital. Prefeito de São Mateus caminha para ser nome de consenso na FAMEM, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Jovem maranhense é anunciada na equipe de transição do presidente Lula. Governo eleito corre contra o tempo para apresentar a PEC do aumento de gastos. Isso no caso o governo federal, né, nesse período de transição, está tendo correria para que seja aprovada essa PEC aí. Você vai acompanhar como é que está esse trâmite, inclusive com informações lá de Brasília. Relatórios identificam financiadores de manifestações que continuam, inclusive, acontecendo. A gente vai trazer detalhes aqui no Jornal da Difusora. E ainda, ministro do Supremo Tribunal Federal perde a cabeça com manifestantes bolsonaristas nos Estados Unidos. Os atos, né, contra aí os ministros do STF, protestos que acontecem lá nos Estados Unidos, seguiram durante aí o feriado também, o feriado do Brasil, mas seguiram lá nos Estados Unidos. Você vai acompanhar como é que está o desenrolar dessas manifestações e também as manifestações dos próprios ministros, baseados aí nesses protestos que vem acontecendo lá nos Estados Unidos contra os ministros do STF. Essas e outras notícias a partir de agora no JD1. Você também pode mandar seu recado, você que está acompanhando aqui o Jornal da Difusora na sua primeira edição, fique à vontade para interagir conosco de qualquer parte do Maranhão. Está aí o telefone na tela, o DDD é o 98 99196 8622. 99196 8622, esse é o número para você deixar sua mensagem, mandar seu alô, dizer de onde você está falando, interaja conosco, sua participação, como eu sempre digo, sempre é super importante. E olha, São Luís começou a vacinação da quinta dose. Quem tem mais informações a respeito deste assunto é o Ciro Mineiro. Olá, Ciro, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cristiane. É isso mesmo. Essa informação, Eduardo, ela ganhou grande repercussão ontem, né? Terça-feira, feriado, 15 de novembro, proclamação da República, porque foi anunciado, né, pelo próprio prefeito de São Luís, o Eduardo Braide, né, em suas redes sociais, que hoje, dia 16, teria início, então, essa vacinação da quinta dose, né, aqui na capital maranhense. Importante a gente destacar que essa quinta dose ela está sendo disponibilizada para quem tem 18 anos ou mais e quem há pelo menos 6 meses tomou a quarta dose, né, a dose de reforço. Então, quem tem aí pelo menos 6 meses do intervalo da quarta dose vai poder tomar essa quinta dose a partir de agora e quem tem 18 anos ou mais. E essa medida, Eduardo, ela tem como principal objetivo, né, controlar, né, os casos de Covid-19 aqui na capital maranhense principalmente. Isso por conta de outras variantes, subvariantes da Ômicron, né, que nos últimos dias reacenderam, né, esse alerta com relação à Covid-19, já que nós já estamos observando um avanço no número de casos, isso não só aqui no estado do Maranhão, mas principalmente em outros estados brasileiros. Então, por conta disso, né, a Prefeitura de São Luís, o prefeito Eduardo Braide, tomou essa iniciativa, né, de iniciar
de imediato essa aplicação da quinta dose. Mas é importante também, Eduardo e Cristiane também que está aqui ao meu lado, de a gente ter esse cuidado, né, não só em relação à quinta dose da vacina, mas o mais importante é manter o esquema vacinal atualizado. Se você ainda não tomou a sua quarta dose, mas já passou do tempo, inclusive, de tomar essa quarta dose, você precisa ir até uma unidade de saúde, até os postos de vacinação, até a unidade de vacinação que fica também em um shopping center aqui da capital maranhense, mais precisamente aqui no bairro do Jaracati, para que você possa atualizar essa sua caderneta de vacinação, seu esquema vacinal, porque essa é a maneira mais eficaz de se manter aí protegido contra a Covid-19. E não só se proteger também as outras pessoas, com quem você se relaciona, com quem você convive, principalmente dentro de casa e no seu ambiente de trabalho. Então, o mais importante é manter esse esquema de vacinação atualizado. Hoje pela manhã, Eduardo, eu estive em algumas unidades de saúde aqui da capital maranhense, no centro da capital, e também estive nesse ponto de vacinação em um shopping center aqui da capital maranhense, acompanhando, né, essa grande movimentação de pessoas que foram em busca, né, de atualizar a sua carteira de vacinação, seu esquema vacinal, mas acima de tudo também tomar a quinta dose contra a Covid-19. Nós também tivemos a oportunidade de conversar com o secretário municipal de saúde, o Joel Nunes, sobre esse assunto. E é isso que nós vamos conferir a partir de agora. Por Paulo Ramos, o movimento na manhã desta quarta-feira foi bastante intenso. Muitas pessoas vieram na intenção de atualizar o esquema de vacinação referente à Covid-19. Preocupada com o aumento no número de casos da doença, a Lucilene veio tomar a quarta dose. Muita gente relaxou, muita gente não está se importando de tomar. E só que o vírus está novamente, a variante está voltando novamente. O Yuri também só agora tomou a quarta dose da vacina. Ano passado ele teve Covid, precisou internar e chegou até a ser entubado. O susto foi grande. Primeira dose que eu fiz no ano passado, aí depois da primeira dose eu peguei Covid, fui internado e fui entubado. Aí depois de uns 3, 4 meses, eu tomei a segunda, a terceira e agora a quarta dose. Porque agora já peguei a segunda vez, mas foi leve, né? Esse ano ainda peguei a segunda vez, mas foi leve. Neste ponto de vacinação, em um shopping center da capital, a fila que se formou dava a volta no corredor. Muita gente atrás da quinta dose da vacina contra a Covid-19, como a dona Hilda, que veio logo garantir a imunização. Existem muitas pessoas que não foram vacinadas. Tem gente que, se duvidar, está aqui na fila fazendo a terceira, que vai fazer a quarta. Então, quanto mais você imunizar, mais você protege. Você não tem que ser egoísta, você tem que se proteger e proteger a comunidade. A disponibilização da quinta dose da vacina contra a Covid-19 foi anunciada na terça-feira pelo prefeito Eduardo Braide nas redes sociais. Por enquanto, população adulta, acima de 18 anos, que já tenha tomado a quarta dose há pelo menos 6 meses, esses já estão elegíveis a tomar a sua quinta dose. De acordo com o secretário municipal de saúde, o mais importante nesse momento é manter o esquema vacinal atualizado. Não apenas a quinta dose está disponível, todas as outras doses estão disponíveis em todas as salas de vacina, todas as unidades básicas de saúde de São Luís têm as doses disponíveis. Então, quem não tomou a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, pode procurar qualquer uma das nossas unidades básicas de saúde e fazer a sua vacinação. O Ciro, você esteve também no shopping, né, Ciro? Qual é o shopping que está vacinando também? No Shopping São Luís. São Luís Shopping. São Luís né? também está continuando a vacinação, né? Quem que fica Cris, aqui boa no bairro tarde do também, Jaracati. Cris, Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ciro. Ciro, uma dúvida que ficou, né, que eu acho que o telespectador também deve ter, é quem está com um calendário atrasado. Por exemplo, tomou a terceira dose, tomou a segunda, pode também ir lá no shopping tomar... Sim, na verdade... atualizar esse calendário, completar o ciclo vacinal, né? Isso mesmo, Cristiane. Olha só, quem tem, por exemplo, tomou a primeira, tomou a segunda, tomou a terceira, mas não tomou a quarta dose, por exemplo. Ou não tomou a terceira, só tomou até a segunda, por exemplo, né? E já passou do tempo, inclusive, da pessoa tomar essa quarta dose. Ela pode se dirigir a um desses pontos de vacinação, né? A gente mostrou... Ou seja, não é só unidade básica, né? Não. O shopping também está vacinando, No próprio shopping, né? No Shopping São Luís, até porque acaba sendo de fácil acesso, né, para muitas pessoas. Então, dentro do Shopping São Luís, aqui no bairro do Jaracati,
existe um ponto de vacinação onde as pessoas podem se dirigir até lá e tomar, né, atualizar esse esquema vacinal. É importante a gente destacar que, por exemplo, se você tomou 3 doses da vacina, mas ainda não tomou a 4ª, você não vai tomar a 5ª, logicamente, né? Então você vai lá, vai atualizar a sua carteira de vacinação tomando a 4ª dose. E daqui a 6 meses, aí sim você vai poder tomar a sua 5ª dose da vacina. Agora, quem tem as 4 doses já e a última dose, você já tem pelo menos 6 meses de que tomou a 4ª e última dose. E tem mais de 18 anos. E tem mais de 18 anos ou mais, você vai poder sim tomar a sua 5ª dose. Então é importante a gente destacar essas informações acima de tudo e também ressaltar, né, que quem não tem, por exemplo, uma unidade, um posto de vacinação próximo à sua casa, tem esse ponto que fica aqui no São Luís Shopping, aqui no bairro do Jaracati, de fácil acesso, para que todos também possam se imunizar contra a Covid-19. Só antes de chamar a Cris aqui também para, claro, emitir sua opinião, a gente vai passar aqui os pontos de vacinação, pode colocar na tela, Tiago. A gente vai falar algumas situações aqui em relação a essa questão da 5ª dose. Isso tem muita dúvida em relação às pessoas. O Ciro teve a oportunidade de conversar com o secretário de Saúde aqui de São Luís, ouviu também a população. Só que eu conversei, por exemplo, com alguns especialistas, infectologistas, epidemiologistas, enfim. E eles me diziam, falavam que essa questão da 5ª dose é algo muito novo, não só aqui na capital São Luís, mas pelo menos 12 estados, cidades, né? Não são os 12 estados, enfim, cidades em 12 estados brasileiros, incluindo aqui no Maranhão, por exemplo, a capital já começou a aplicar a 5ª dose, mas é preciso ter muito cuidado em relação a essa questão da aplicação da 5ª dose. O que eles falam, os especialistas com quem eu tive a oportunidade de conversar, inclusive contribuem muito desde a época da pandemia, concedendo entrevista, dando total atenção para esse assunto que ainda é tão delicado em relação a isso, a Covid-19, era que da importância de se completar o ciclo vacinal. Por exemplo, tem gente no Brasil que ainda não tomou nem a primeira dose sequer. Então é um absurdo pensar que uma pessoa ainda nem tomou sequer uma dose da Covid-19. Então, assim, o mais importante é completar o ciclo vacinal. Você tomou uma, tome a segunda. Você tomou 2, tome a terceira. Você tomou 3, tome a 4ª. E aí sim, deve-se pensar, isso segundo especialistas com quem eu tive a oportunidade de conversar, inclusive hoje pela manhã, eles falaram, inclusive a gente como imprensa, que deveria bater forte nessa tecla, que as pessoas concluam o ciclo de vacinação pelo menos até a 4ª dose. Isso é fundamental, isso há bastante tempo, por exemplo. Eu já completei praticamente 6 meses, ou quase isso, que tomei a 4ª dose, por exemplo. Então, isso é muito importante, completar o ciclo vacinal, pelo menos até a 4ª dose. 5ª dose é importante tomar? Eu acho que essa correria não é necessária neste momento. Isso, segundo os especialistas, até falaram para mim, me relataram hoje pela manhã, eu conversei com pelo menos 2 especialistas aí, infectologistas, epidemiologistas a respeito deste assunto, que têm acompanhado toda essa situação, claro, com preocupação e repassando essa informação, prestação de serviço, tão importante aí na população. Então, fundamental nesse sentido, segundo os próprios especialistas, é completar o ciclo vacinal. Tomar a primeira dose para quem sequer tomou ainda a vacina, tomar a segunda dose, tomar a terceira dose, isso dependendo de quantas doses você já tomou, e tomar até a 4ª dose da vacinação. Isso que é fundamental completar o ciclo vacinal. Dito isso, vamos repassar aqui alguns pontos de vacinação que estão acontecendo, inclusive com a aplicação da 5ª dose, mas como o Ciro colocou aqui, a aplicação de qualquer dose que você ainda não vacinou, pode colocar, Tiago, na tela tem alguns postos aí de vacinação, nessa prestação de serviço importante em relação aqui à capital São Luís. A gente tem a listagem dos postos de vacinação, onde está acontecendo, está aqui na tela, são vários, né? Pedrinhas, Tibiri, José Ribamar Frazão, Correia, e aí são os centros de saúde, né? Em várias partes de São Luís, também unidades básicas de saúde, mas ali ao fim você pode acompanhar na Cidade Olímpica 1 e 2, Olímpica 3, Vila Sarney, Pirapora, também postos de saúde no Barreto, Coroadinho, o BS Sintra, que também está acontecendo também, o BS Alemanha e no posto de saúde do Ipaz. Está aí de 10 às 16 horas, de terça a sábado, segundo informações que foram repassadas, ali em cima de segunda a sexta-feira, de 8 às 17, perdão. E de terça a sábado também, no São Luís Shopping, de 10 às 16, portanto, de 10 da manhã até as 4 da tarde, no São Luís Shopping, nos demais postos de saúde, centros aí básicos de saúde, unidades básicas de saúde, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, só reforçando, você pode tomar qualquer dose de vacinação, primeira, segunda, terceira, quarta e até a 5ª, para quem tem mais de 18 anos e até 6 meses de quando tomou a 4ª dose. Repito, segundo especialistas, é fundamental que você tome, pelo menos neste momento, até a 4ª dose. A 5ª dose é algo aí que está sendo inserido, colocado, mas pelo menos até a 4ª dose você pode tomar tranquilamente. Ainda em relação a essa questão da 5ª dose,
A gente teve aqui acesso a duas notas que são importantes, só para deixar claro aqui, ó, a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, ela informou que desde julho deste ano foi aprovada a aplicação da terceira dose de reforço, que no caso a terceira dose de reforço é a quinta dose, para todas as pessoas de 18 anos de idade imunocomprometidos, quer dizer, tem que ser pessoas de 18 anos imunocomprometidos, que receberam a vacina Janssen, no esquema primário, dose única, independente do imunizante utilizado nos reforços anteriores e tenham tomado a segunda dose de reforço há pelo menos 4 meses. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Maranhão confirmou, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Maranhão confirmou que não há orientação para os municípios aplicarem a quinta dose para a população em geral, só para imunodeprimidos sob avaliação clínica. Então aí, e daí da importância, então, nesse primeiro momento, ter um pouco de cautela em relação a essa questão da quinta dose. Por isso que os especialistas com quem eu conversei, pelo menos com quem eu tive acesso, são estudiosos, pessoas que já militam o trabalho nessa área, disseram que o mais importante, Cris, nesse momento, e agora chamar você para o debate, é completar pelo menos esse ciclo vacinal, de até a 4ª dose. Isso é fundamental neste momento. Todos são categóricos, isso é unanimidade ao falar, que essa é a maior importância, que as pessoas tomem até a 4ª dose. Quem tomou só a primeira, isso é imediato, é urgente. E quem tomou até a terceira, que tome agora, neste momento, pelo menos até a 4ª dose. Cris. É isso, o importante é que vacinação, a gente faça a vacinação e coloque a nossa carteira de vacinação em dia, né? As 4 doses, elas precisam estar em dia. É surreal a gente pensar que existem pessoas que não tomaram sequer, Eduardo, a primeira dose. Mas a gente viu aí exemplos ao longo desse tempo, aí desse período todo do ano de 2022, que aparecem na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, pessoas dizendo que não tomaram sequer a primeira dose, que se recusaram a tomar a primeira dose da vacina. E isso é uma prática que está acontecendo não em relação somente à vacina contra a Covid-19, mas também em relação a outras vacinas, sobretudo a vacinas que são importantes e que sempre foram importantes para a cobertura vacinal das nossas crianças, de doenças que o Brasil conseguiu retirar do nosso mapa, né, de doenças e que arriscam voltar porque as pessoas estão se negando a ir até os postos de vacinação, vacinar suas crianças, a exemplo da poliomielite, né, que a gente viu uma baixa cobertura vacinal, né? Isso também aconteceu com Covid, pessoas se pronunciando, dizendo que não iriam tomar a primeira dose, a vacina acabou virando uma questão ideológica e não um cuidado extremo com a saúde de uma doença que a gente viu aí que vitimou quase 600 mil brasileiros, né? Então é importante que as 4 doses elas estejam lá com a assinaturazinha da Secretaria de Saúde responsável, do órgão responsável na nossa carteira de vacinação. E alertando, né, também que há um aumento do número de casos de Covid, de procura pelos testes, e o Ministério da Saúde, inclusive, lançou uma nota alertando aí as pessoas a fazerem uso das máscaras em lugares fechados, né? Então já é uma norma a gente voltar à utilização da máscara, que a gente tem batido tanto aqui, né, no programa. Eu já lhe chamo aqui, já aciono o Ciro, em relação a essa questão do uso aí, por exemplo, que a Cris trouxe, do Ministério da Saúde, claro, há uma preocupação. E a gente se falou outro dia aqui desse sentido, né? Já há uma chateação muito grande desse negócio de tirar a máscara, volta a máscara. Infelizmente, tem gente que não aguenta mais essa situação, mas isso está sendo necessário agora neste momento, por exemplo, porque muita gente ainda não tomou a vacina e isso aí acaba comprometendo e proporcionando que variantes surjam como essa B1 agora que surgiu neste momento, que está sendo estudada. Enfim, então por conta disso que é principal, fundamental você tomar sua vacinação para a gente evitar essas medidas preventivas que neste momento se faz agora necessária. A Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, é um exemplo, ela emitiu uma nota informando a UFMA que será obrigatório, por exemplo, agora o uso das máscaras em seus ambientes fechados ou em casos de ambientes abertos se houver aglomeração, ou seja, ambiente fechado totalmente o uso de máscara agora e ambientes abertos se tiver até aglomeração, que também será utilizado. Ocorre devido ao recente aumento de casos e óbitos por conta da Covid-19. A gente chama a atenção mais uma vez, a Universidade Federal do Maranhão é só um exemplo. Conheço muita gente que, até quando caminha na rua, anda pela rua, tem evitado aglomeração, mesmo tomada a 4ª dose, que é por conta dessa preocupação ainda envolvendo a Covid-19.
Lembrando, ressaltando aqui que é importante, os 2 especialistas que eu conversei também são pessoas que que não trabalham diretamente em hospitais, mas têm médicos amigos que trabalham, fizeram questão de reforçar que trabalham em hospitais e unidades de saúde, reforçaram que, mais uma vez, as pessoas que estão procurando os hospitais são pessoas que ainda não vacinaram ou ainda não completaram o ciclo de vacinação. Isso é sempre importante deixar claro. A grande maioria dos casos de pessoas que completaram aí esse ciclo vacinal, aí sim tem sintomas leves, conseguem fazer esse tratamento em casa, se medicando em casa, claro, sob orientação médica, sempre é importante, não vá se automedicar. Sob orientação médica, consegue fazer o tratamento em sua casa, apenas tomando os remédios. Em casos de internações, segundo os especialistas, é para aquelas pessoas, principalmente, grande maioria, quase na sua totalidade, segundo os especialistas, é de pessoas aí que não tomou a vacina ou não completou o ciclo vacinal. Ciro, você queria falar, né? Eduardo, só queria reforçar, porque é uma situação, a gente desde o início da pandemia, principalmente nós, né, que trabalhamos com comunicação e que o nosso principal objetivo é informar, alertar, comunicar, né, toda a população, a gente acaba se surpreendendo quando a gente encontra uma pessoa que ainda não tomou, por exemplo, 2 doses da vacina ou não tomou sequer alguma dose da vacina contra a Covid-19. Porque as 2 eram obrigatórias, a partir da terceira que era o reforço, né? As 2 já eram obrigatórias. Então, quando você encontra alguém que ainda não tomou nenhuma dose da vacina ou que tomou apenas uma dose da vacina, isso acaba surpreendendo a gente, porque está cientificamente comprovado que a vacinação, a imunização é a única maneira de a gente conseguir diminuir esses números, diminuir essas estatísticas, mas, acima de tudo, se proteger contra a Covid-19, até porque a gente sabe, né, de todos os efeitos aí drásticos da Covid-19 na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Muitas pessoas acabaram perdendo a vida, acabaram perdendo essa batalha para a Covid-19 e a vacinação é, sim, a maneira, o método mais eficaz de ter essa doença. Claro, a vacina ela não evita a pessoa de ser contaminada pela doença, mas sim de ter sintomas graves dessa doença. Pois é, aquele debate que a gente volta a reforçar aqui que é importante, que a pessoa dizia, me vacinei, mas contraí a doença. A vacina, ela não é a salvação, pessoal. A vacina é só justamente para que, se você for infectado, você aí sim tenha sintomas leves. Nenhuma vacina contra a poliomielite que foi mencionada aqui pela Cris, por exemplo, contra a Covid-19 ou qualquer outra vacina é a salvação, é a cura. A vacina é justamente para amenizar, caso a pessoa tenha a doença, para amenizar os sintomas. Cris, o diretor-geral do Hospital Carlos Macieira, o Edilson Medeiros, ele publicou uma mensagem hoje nas redes sociais para tranquilizar a população, depois que o ex-secretário de Saúde, Carlos Lula, e o ex-candidato ao governo do Maranhão, Simplício Araújo, divulgaram a notícia que os leitos de UTI do HCM, que é o Hospital Carlos Macieira, para a Covid-19, estavam lotados, não é isso, Cris? Para tranquilizar também, né? É isso aí, para ver como que a questão está aí sendo muito discutida, inclusive entre as autoridades de saúde, o meio político, e a população deve ficar bastante atenta para isso, né? A gente tem as notas, por exemplo, aqui do Carlos Lula, né, que foi ex-secretário de Saúde do Estado, falando a nova variante da Covid-19 com grande escape vacinal deve nos preocupar, ele ressalta, né? No sul e no sudeste do país, ampliação rápida dos leitos de UTI. Aqui no Maranhão, leitos também em expansão, mas recebo a informação que os leitos de UTI do Hospital Carlos Macieira já estão lotados. Então, essa informação do Carlos Lula, ex-secretário de Saúde, ressalta-se, causou um certo incômodo, e o diretor do hospital logo respondeu, né, em resposta a Carlos Lula. Estimado deputado eleito Carlos Lula, neste momento convém tranquilizar a sociedade e informar que a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid no Hospital do Dr. Carlos Macieira é inferior a 50%. E aí ele fala, né... ali no caso é o governador Carlos Brandão e o secretário de Saúde do Estado atual, Thiago exatamente, Fernandes. No caso do comprometimento, né, do governo do Estado no combate à Covid-19. Né? Então, a gente tem essa informação de que apenas 50% dos leitos do Hospital Carlos Macieira estão ocupados. Para mim, 50% é um número alto, ele botou né? inferior a 50%, mas 50% já seria alto também, né? Exatamente. Quase então, a gente considera tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Isso alto. É claro que é um número que a gente precisa atentar, porque não foi uma fala
da Cristiane, ou uma fala do Eduardo ou do Ciro, né, em relação à ocupação de leitos, né, isso já está em superlotação, né? É uma fala de um ex-secretário de saúde, de alguém ligado ao governo do estado, né, e que conhece a realidade, que esteve aí no fronte de guerra contra a Covid-19 em nosso estado e que conhece bem a realidade, né? Então, essa declaração é do Carlos Lula, mas aí o diretor do hospital vem meio que nos tranquilizar, falando que está em menos de 50%. Então, a gente, como mídia, né, vai ficar atento, né, e você, população também, né, nossos telespectadores devem ficar atentos para esse alerta que a gente tem feito, né? Tem também o Twitter do Simplício. Tem o Simplício também, a gente tem tem aí, secretário Thiago, também. O Twitter do Simplício. Vale lembrar que o Carlos Lula foi secretário de saúde e foi presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Exatamente. De todo o Brasil também, inclusive ocupou um cargo importante. E o estado do Maranhão também teve um combate eficaz, e segundo a própria mídia nacional, foi o estado que, graças a Deus, uma notícia boa, que menos registrou óbitos aí por conta da Covid. Então é uma fala autorizada, né, falando aí, né, o Carlos Lula não é uma fala qualquer de qualquer cidadão falando a respeito e alertando para essa questão da nova variante, dos leitos ocupados, sobretudo no sul e sudeste do país, e atentando aqui, chamando a atenção da gente para os leitos no Hospital Carlos Macieira. O Simplício Araújo, Maranhão à deriva, a Covid volta a subir em todo o país. Notícia extraoficial, o Hospital Carlos Macieira já está com UTI lotada. Enquanto isso, nenhuma nota por parte do governo ou da Secretaria de Saúde do governo do estado. Use máscara, reforce a vacina, faça o teste, Deus nos abençoe. É outro alerta aí do Simplício Araújo. É claro que a Secretaria... O diretor já se manifestou, já o fez diretor aquela rebatida, já se manifestou, o diretor do hospital, fazendo a rebatida dessa informação, né? Então a gente quer crer e confia aí na palavra do diretor do hospital, que é quem está lidando com essa realidade todos os dias, de que os leitos ainda não estão lotados, né? E mais um alerta aí de quase, né, inferior a 50%, beirando aí os 50% para a gente já é uma preocupação em relação à ocupação de leitos hospitalares no nosso estado, sobretudo nesse hospital que é tão importante, né? Olha, o que a gente tem de informação, eu pelo menos tenho informação, a gente trabalha na rua, né, conversa com muitas pessoas, é que de fato, hoje em dia, e isso é uma realidade, sem ter números ou qualquer tipo de pesquisa, relatório, a gente conversando com as pessoas, hoje eu converso com muitas pessoas que dizem que já têm amigos, já têm parentes, claro, em menor escala do que no pico da pandemia, e se tratando em casa, porque graças a Deus é muito favorável, muito por conta da vacinação. Aliás, totalmente por conta da vacinação, mas que de fato os casos aumentaram, são casos leves, mas de fato aumentaram o número de casos aí da questão da Covid. Por falar nessa questão, nessa questão do estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão, ele anunciou, né, já pensando nessa questão do aumento do número de casos, mas anunciou a ampliação da testagem aqui na capital São Luís, inclusive isso, essas mensagens do governador Carlos Brandão foi na manhã já de hoje. Na manhã desta quarta-feira, o governador disse o seguinte: o nosso governo segue acompanhando os números da Covid-19 no Maranhão e no Brasil com a máxima seriedade, como tem que ser mesmo, né? De fato, diante do indicativo de aumento nos casos de síndromes respiratórias, bom que se deixe claro que nem tudo hoje é Covid também, se tinha uma falta de ar, se tinha uma gripe, é Covid. Não, isso tem que ser testado, por isso que é importante o acompanhamento médico. Já ampliamos os leitos da capital e disponibilizamos testagem gratuita no Hospital Genésio Rego. Tive, inclusive, informação que mais pessoas aumentou a procura aí por conta dessa testagem. Não é preciso desespero, testagem é só para quem está sentindo algum sintoma, viu? A partir de segunda-feira, ou seja, próxima segunda no caso, né? Dia 21. Dia 21 de novembro, a Policlínica Coroadinho também passará a oferecer testagem gratuita ao público em geral. Reforço a importância da vacinação, tá aí, como já falamos aqui, para todos os maranhenses, em especial para as pessoas com comorbidades. O uso de máscara permanece facultativo, mas é recomendado. O governador, assim como autoridades políticas, autoridades sanitárias, reforçando essa questão da importância, mesmo que seja facultativa, mas se a pessoa estiver gripada, ou puder evitar sair de casa se estiver gripada, tiver que usar a máscara, sempre é importante nesse sentido, com os cuidados aí, por conta desse aumento no número de casos. E vacinar, pessoal, que é fundamental, é a melhor forma aí, a forma mais eficaz de combater a Covid ou qualquer outra doença que já tem vacina disponível. Daqui a pouco a gente volta a girar com mais informações aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, porque a Fiat Revemar agora tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD.
Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem pra Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Tá aí o recadinho para você que acompanha o JD1 e a seguir tem as notícias do interior do estado e, claro, mais notícias aqui, informações dos bastidores da política e do poder daqui a pouquinho, 1h45. A gente volta já. 1h48, já estamos de volta aqui, eu, Eduardo Ericeira, Cristiane Moraes e também Ciro Mineiro. Daqui a pouco a gente vai girar com mais informações aqui para você que acompanha o Jornal da Difusora. Recado para você agora, procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa, está na hora de conhecer a Zion Informática. Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zion Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Isso mesmo, eu disse toda a ilha. Venha conferir em zioninformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp, 98 é o DDD, 98428-4649. A Zion Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrax 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. Recado dado, agora a gente segue com informação porque as contratações temporárias geram oportunidade de trabalho para quem está desempregado ou busca o primeiro emprego. Em Caxias, o comércio já começou a abrir vagas e treinar novos vendedores. As informações ao vivo com o José Carlos, que já está aqui comigo. Olá, Zé Carlos, boa tarde a você. Boa notícia, né? Excelente notícia e muito aguardada para quem está buscando uma oportunidade. Olha só, a gente ouviu, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. A gente ouviu o presidente do Cindy Lojas sobre essas oportunidades que estão surgindo no mercado de trabalho e também sobre o perfil exigido do trabalhador que quer se destacar nas vendas nesse período. Vamos ouvir. Bom, em primeiro lugar, ter conhecimento, né? Segundo, ser comprometido. E terceiro, realmente vir dar de si o que for necessário para proporcionar aos clientes um bom atendimento. Todos nós somos funcionários, todos nós também somos clientes. Então eu acho que cada ser humano, quando entra em uma empresa, ou que seja pública ou privada, espera no mínimo um excelente atendimento. E é essa a finalidade da contratação, oferecer aos nossos clientes um bom desempenho no atendimento, com produtos e qualidades que é o que todos desejam. As empresas hoje, elas podem gerar de 4% a 8% de empregos temporários. Isso eu estou baseado na nossa empresa, é claro. E isso geralmente a gente faz uma expectativa e vai para frente, né? Então, o comércio de Caxias hoje, ele gera mais de 5 mil empregos e geralmente ele vai gerar uma grande oportunidade para quem está sem trabalhar. É isso, Eduardo. Eu não sou coach não, mas eu daria uma dica a mais, né? Para atender as pessoas como você gostaria de ser atendido. Receber bem como você gostaria de ser bem recebido em qualquer lugar. Eduardo. Não é preciso ser coach não, viu, Zé Carlos? É senso de responsabilidade e comprometimento com o trabalho. Valeu, Zé Carlos. Obrigado aí pelas suas informações. Boa notícia aí, aquecimento da economia local. Grande abraço a todos em Caxias. Agora a gente segue para Imperatriz, porque a Praça Emiliano Azevedo será reconstruída na cidade de Imperatriz. Um dos mais tradicionais logradouros da cidade vai ganhar novo projeto arquitetônico e paisagístico. Marcelo Júnior já está aqui comigo, traz as informações ao vivo. Olá, Marcelo, boa tarde a você. Boa tarde para você também, Eduardo Ericeira, para quem assiste o nosso Jornal da Difusora nesta quarta-feira. Uma boa notícia aqui para a cidade de Imperatriz. Essa é uma das praças mais tradicionais, é conhecida como a Pracinha do Viaduto, na região do entroncamento. Ela já existe há mais de 40 anos. Mais boa notícia também. Hoje pela manhã, o prefeito Assis Amos também determinou a reconstrução da Praça Ferro de Ingomar. É a Praça Manuel Cecílio. Foi nosso colega, radialista, morreu no ano de 2004 e agora esse espaço será totalmente reconstruído.
Além disso, a zona rural também vai ganhar esse benefício. No povoado Coquelândia, a praça lá também vai ser toda modernizada. Nós conversamos com o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, e também com o deputado Josivaldo JP. É dele os recursos que vão possibilitar essas melhorias. Dá uma imagem melhor para a nossa cidade. Nossa cidade ela precisa ter a imagem de uma cidade bonita, de uma cidade limpa. É isso que a população quer. Não é de agora que a gente tem tentado organizar a cidade, sobretudo na questão do paisagismo, a questão do embelezamento da cidade. Várias praças a gente conseguiu revitalizar, a Praça da Cultura, Praça da Voz, Praça do Curió. E agora é a vez da praça aqui, Emiliano, conhecida como Praça da Pan. Conto aqui com o apoio do nosso deputado JP. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar contribuindo com o melhoramento da urbanização da nossa cidade Imperatriz. Essa praça já era um sonho antigo, tanto dos moradores como dos empresários dessa região, e eu tive a alegria de receber uma reedificação do pessoal da Associação Comercial. Aloquei o recurso para cá, não só para essa praça, serão 3 praças contempladas, né? A Praça Ferro de Gomar, que é ali na Vila Nova, também está sendo assinada agora, já vai ser revitalizada. Essa praça que a gente conhece como a Praça da Pan, que é um cartão postal na nossa cidade, e a praça lá em Petrolina. Então, obras importantes que a cidade de Imperatriz deverá ganhar daqui a 6 meses, no máximo, com a inauguração e a entrega à população. Hoje, então, um dia de alegria para o imperatrizense, que vai ver 3 pontos importantes sendo reconstruídos. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. Notícia boa, né, Marcelo? Sempre é melhor, sempre é bom a gente trazer notícia boa também nos nossos telejornais. Obrigado, Marcelo. Valeu, grande abraço a você, a todos na cidade de Imperatriz. Tá aí o Zé Carlos participando ao vivo conosco de Caxias e também o Marcelo lá da cidade de Imperatriz. E a você, recadinho agora, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer junto a sua família, principalmente os nossos idosos. Conta para eles a novidade. Tá então, Doutor Home BR, saúde que cabe no seu bolso. 1h55 agora, está na hora da virada de rede. Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. A gente segue para todo o Maranhão, agradecendo sempre o carinho da audiência, a você que nos acompanha. Imperatriz e Caxias, agora com a sua programação local, mas a gente segue aqui com informação para todo o estado, Imperatriz e Caxias, aí com seus telejornais locais. Agora, aqui no JD, uns destaques dos municípios em foco com Jéssica Lima. Olá, entregas de obras se tornaram marca registrada da gestão do prefeito Calvé Filho. A gente vem diuturnamente trabalhando para que a vida dos nossos produtores e nossos pescadores, nossas marisqueiras melhorem, e esse equipamento vem em boa hora. O município de Rosário está de parabéns por ter recebido, por estar com essa padaria solidária, com a fábrica de gelo, nesse dia tão especial. A nossa inauguração hoje da padaria solidária, aonde beneficiará também todo o bairro Argentina e Paraíso, com preço acessível a toda a população. Eu estou muito feliz em poder trabalhar para quem mais precisa, feliz em poder fazer a missão que Deus me outorgou e dizer para vocês, vamos continuar caminhando e fazendo o que é de melhor para o povo de Rosário. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. E vem a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbana. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, dia 8 de dezembro, às 7 da manhã. A gente te espera.
O Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento Topa Tudo Móveis Usados, Grupo Saga e Star 1. E olha, no próximo bloco, São Luís pode ter nova paralisação dos rodoviários. O ministro perdeu a cabeça com manifestantes nos Estados Unidos. A gente volta em instante com essas e outras informações aqui no Jornal da Difusora. Instante só. 2h01. Agora já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora. Eu, Cristiane Moraes e Ciro Mineiro. Daqui a pouco tem mais informações. Vamos girar aqui ainda com muita informação para você até as 2h18. Agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. É o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui o campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp, DDD 98, são 2 números, 991090335 ou então 991884845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franeri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. Recado dado e olha, o prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, ele caminha para ser o nome de consenso, né, na federação aí dos municípios do estado do Maranhão, pelo menos aí da base governista. Inclusive aparece aí você que nos acompanha pela TV na tela, como já era esperado, a eleição do prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, do PSB, inclusive mesmo partido do governador Carlos Brandão, para presidente da Federação dos Municípios do estado do Maranhão para o biênio 2022-2023 deverá acontecer mesmo por aclamação. A atual articulação, né, da Federação da FAMEM, dos municípios do estado do Maranhão, em torno do nome do prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, para a presidência, significa uma importante vitória aí da união também dos 217 municípios maranhenses. Se confirmada a eleição em chapa única, a vitória de Ivo Rezende também tem uma articulação, obviamente, de secretários aí do governo do estado, do próprio governador Carlos Brandão, mas também de secretários do governo do estado e deputados também. Ele que já se reuniu com o deputado federal reeleito, por exemplo, Rubem Júnior, os próprios secretários aí do governo, o Sebastião Madeira e também o Rubens Pereira Pai. Então tá tudo meio que encaminhado, né, para essa aclamação do Ivo Rezende, prefeito de São Mateus, para presidir a FAMEM. Inclusive nas redes sociais, o governador Carlos Brandão destacou o apoio ao prefeito, né, Ivo Rezende. Tá aí então a manifestação do governador Carlos Brandão nas redes sociais, a construção da unidade na eleição para a presidência da FAMEM em torno do prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, faz pelo propósito de trabalhar principalmente pelos que mais precisam. O municipalismo venceu por meio da união, inclusive já decretando, né, declarando e decretando a vitória do Ivo Rezende. A eleição que acontece já neste mês de novembro, claro, a gente vai seguir acompanhando, mas ao que tudo indica, deve realmente ser aclamado aí presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Uma informação importante também aqui que a gente trouxe no começo, inclusive, do jornal, é que o vereador aqui da capital São Luís, Álvaro Pires, ele afirmou que São Luís terá uma nova greve de ônibus. Vamos acompanhar o Twitter, aí se manifestou pelas redes sociais, do vereador Álvaro Pires. Ele coloca o seguinte: São Luís vai ficar sem o transporte coletivo, num momento crucial para o comércio neste fim de ano, em que se aquece a economia, empresas tendem a contratar trabalhadoras e trabalhadores. Nos debruçamos como relator da CPI dos transportes e juntos a colegas e profissionais. Hoje o Sindicato dos
dos rodoviários, ele inclusive se manifestou, né, que vai haver um diálogo, vai acontecer uma reunião, mas não tem nada confirmado em relação à greve, como já está sendo antecipado aí pelo vereador Álvaro Pires, não é isso, senhor Mineiro? É isso mesmo, viu, Eduardo Ericeira? Olha só, e é importante até a gente alertar a população, falar para a população, porque uma mensagem como essa, divulgada pelo vereador Álvaro Pires, isso acaba alardeando toda a população de São Luís, porque a gente sabe que o único meio de transporte que nós temos aqui na nossa capital maranhense são os ônibus, então são os coletivos. Então é importante a gente destacar que desde ontem a assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, ela vem informando, né, que nesta quinta-feira haverá uma Assembleia Geral, né, com a convocação de todos os trabalhadores que atuam, né, no transporte urbano aqui da Grande São Luís. Mas esse encontro, Eduardo, é para se conversar, é para se discutir, né, pontos que devem ser incluídos, né, na pauta da database para 2023, ou seja, essa pauta, essa convenção coletiva de trabalho, ela ainda está sendo discutida, ela ainda está sendo analisada e, acima de tudo, conversada com a categoria, exatamente para que se possa traçar, né, essa proposta de convenção coletiva de trabalho e encaminhar essa convenção, né, esse documento aos empresários. A database dos rodoviários, né, é janeiro. Então, não existe, nesse momento, nenhum indicativo de paralisação de ônibus aqui na Grande São Luís. Não existe essa história. Pelo que nós conversamos, pelo que eu conversei com a assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, não existe esse indicativo de greve de ônibus. É porque, na verdade, toda vez que se fala de uma Assembleia Geral dos Trabalhadores Rodoviários, se pensa de imediato em greve, mas é preciso, acima de tudo, né, que os trabalhadores... A categoria não pode se reunir, né? Exatamente, eles precisam se reunir, eles precisam debater, né, o que vai ser incluído nessa convenção coletiva de trabalho. Essa convenção coletiva de trabalho, ela ainda está sendo montada, ela ainda está sendo discutida para que ela seja encaminhada para os empresários. E claro, vão acontecer todas aquelas rodadas de negociações entre empresários e trabalhadores para que se chegue a um denominador comum. E claro, com o próprio município de São Luís. Então, é importante a gente destacar, né, que em conversa com a assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, nesse momento, não há indicativo de paralisação de greve de ônibus aqui na capital maranhense. Ainda mais de um momento como esse tão emblemático, né, tão importante para a economia local, vem Copa do Mundo, vem Black Friday, vem festas de fim de ano, Carnaval logo seguindo, entendeu? Então acho que isso tudo tem que ser muito bem analisado e não sair colocando de qualquer forma também, porque uma greve agora de rodoviários iria prejudicar totalmente a cidade, por exemplo. E uma informação como essa, como a gente disse ainda há pouco, acaba alardeando a população, então todo mundo fica naquela tensão, né? Muita gente depende dos ônibus aqui na capital maranhense, mais da metade da população depende dos ônibus para poder se deslocar, para ir para o seu trabalho, para ir para a casa de seus familiares, para a casa de seus amigos, enfim. Qualquer compromisso, muita gente depende do transporte público, dos ônibus aqui na capital maranhense. Então, uma informação como essa, colocada, jogada de qualquer forma, isso pode causar, né, uma confusão muito grande. Então, por isso é importante a gente destacar que não existe, nesse momento, esse indicativo de greve geral no transporte público de São Luís. Olha, foram colocados aí, nomeados, né, mais pessoas aí para essa questão da transição, envolvendo o governo Bolsonaro para o governo Lula, já para o próximo ano, e tem maranhense na lista, a jovem maranhense, que foi anunciada para a equipe de transição aí, do próximo governo, do governo Lula, a maranhense Kelly dos Santos Araújo, ela é secretária-geral da Juventude, do PT, foi anunciada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, entre os novos nomes que irão integrar as equipes técnicas do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive militante, né, do PT, ela é quilombola da comunidade Santo Antônio dos Pretos, em Grajaú, graduada em História, mestranda da UFMA e também milita politicamente na juventude do PT, uma maranhense, né, participando dessa equipe de transição. Super importante ter a presença de maranhenses. Também foi agora há pouco divulgado, confirmado agora há pouco, inclusive, pela imprensa nacional, o nome do senador eleito
e também ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, para compor aí a equipe de transição na área da Justiça e Segurança Pública, e também o nome da senadora Elisiane Gama, senadora também aqui do estado do Maranhão, para compor a equipe de transição. Só não foi confirmada ainda qual pasta que a Elisiane vai ficar. O senador Flávio Dino eleito, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, vai ficar na pasta da Segurança Pública e Justiça. A Elisiane Gama, já foi confirmada a presença dela na equipe de transição, mas a área ainda está sendo avaliada, ainda está sendo decidida. Olha, após as manifestações por eleitores bolsonaristas contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, do STF, presentes a uma conferência em Nova York, nos Estados Unidos, o ministro Luiz Roberto Barroso perdeu a paciência com o manifestante. Vamos acompanhar. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil defende. Brasil defende. Vamos acompanhar o Twitter aí do presidente do ministro também do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que organizou aí as eleições, o Twitter do ministro Alexandre de Moraes a respeito destas manifestações também que vem acontecendo. Olha, o povo se manifestou livremente, a democracia venceu. O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social. Os extremistas antidemocráticos merecem e terão aplicação da lei penal, que de fato tem que acontecer mesmo, se não estiver jogando, como o próprio presidente Jair Bolsonaro gosta de falar, dentro das 4 linhas da Constituição, de fato tem que sofrer o rigor da lei. Agora, esse tipo de comportamento, inclusive eu conversei com alguns juristas, os ministros, é claro que as manifestações tudo tem que ter um limite, mas eles têm que também ter um pouco mais ser um pouco mais regrado. Eu acho que esse comportamento do Barroso... abordado, né? Ele foi abordado por uma outra senhora. Sim, eu até concordo. E ele foi um pouco mais polido, mais comedido em relação a isso. Ele disse, minha senhora, por favor, tenha um pouco de paciência, ou, enfim... Ele tratou de forma correta, ele é um ministro, ele tem que estar preparado também para essas manifestações. Volto a dizer, desde que não aconteça de forma violenta, ou que não se exceda em relação a essas manifestações e protestos. Mas tem que ter muito cuidado com os ministros. Eu vi, por exemplo, comportamento de alguns ministros também, mandando tchauzinho, tratando com ironia os manifestantes, tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Não defendo qualquer tipo de protesto ou manifestação que se exceda, que bloqueie avenidas, bloqueie estradas, que xingue os ministros do Supremo Tribunal Federal, que trate com palavras aí ofensivas, isso eu sou totalmente contra. Mas os ministros também têm que estar treinados em relação a isso, têm que ser polidos, comedidos em relação a isso, utilizar palavras aí, como mané, por exemplo, tem que ter um pouco de cuidado também em relação a isso, até para não esquentar ainda mais esse clima que está aqui no país. Então tem que ter um pouco mais de controle em relação a isso. Manifestações vão continuar acontecendo, desde que seja de forma pacífica e principalmente respeitosa, respeitando a Constituição, não só a pessoa, respeito à pessoa, mas respeitando a Constituição. Não são esses atos democráticos, antidemocráticos que estão acontecendo. Isso, de fato, tem que ser combatido. Intervenção militar, como é antidemocrático, anticonstitucional, isso aí está errado. Mas também os ministros do Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa, político, enfim, ministro, qualquer posição que ocupe, tem que ter respeito, tanto de um lado como do outro. Tanto os manifestantes como qualquer pessoa que ocupe um cargo público, um cargo aí na área da justiça, tem que ter respeito de ambos os lados. Então, eu sei que os ânimos aí estão, digamos, um pouco mais quentes, mas tem que se ter controle, tem que ter respeito um pelos outros, porque senão o negócio vai desandar totalmente. Olha, corregedores recomendam a adoção de comissões de conflitos fundiários. Né, isso, Cris? É isso, essa informação é quentíssima, inclusive foi você que trouxe para a gente, né, Eduardo? Importante. A Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão firma parceria e esse evento vai acontecer no dia 29 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, lá no auditório do Fórum do Calhau, para formalizar a implantação de um amplo programa de regularização fundiária. Esse programa é um programa muito esperado pelo Maranhão, né? É importante que as instituições agora estejam, né, se juntando em unidade para a gente tentar diminuir, né, o número de conflitos fundiários, porque o Estado, né, está entre os primeiros em número de conflitos fundiários e quando você não tem o título da terra, isso complica muito mais. Né, o judiciário tem que entrar nesse diálogo mesmo, né? E o judiciário tem que entrar nessa discussão, todos os órgãos, né? Então
Então, é importante essa parceria firmada, que é uma parceria firmada, Eduardo, são vários órgãos, na verdade, né? É a Corregedoria, é a Secretaria de Estado de Programas Estratégicos, né? O IMESC, importante Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, que tem todos os dados do Maranhão, inclusive, né, sobre a questão da regularização fundiária e do número, né, de títulos de terra, de pessoas, né, necessitando de títulos de terra. A Federação dos Municípios, a FAMEM, que vai ter agora novo presidente, né, e os cartórios de registros de imóveis e prefeituras municipais. Ao todo, 65 municípios devem ser beneficiados com esse programa, a princípio, né, e a gente quer que isso se estenda para os 217 municípios. Ressaltando que o Maranhão está aí entre os estados com maior número de conflitos de terra, e essa titularização ela é importantíssima, sobretudo para as comunidades tradicionais do Maranhão que sofrem, né, com a violência no campo. Então, essas instituições aqui, elas têm os instrumentos legais, né, para poder fazer valer esse programa, executar esse programa e, assim sim, a gente ter políticas públicas, porque passa a haver uma governança de terras no Estado. E essa governança, ela é importantíssima para que, com o título da terra, as políticas públicas possam chegar até essas comunidades, possam chegar até essas localidades, muitas vezes muito distantes, né, dos nossos olhares, comunidades que sofrem de invisibilidade pública e que necessitam do título da terra e de políticas públicas chegando. Políticas como saúde, educação, né, essas políticas precisam estar lá junto a essa população, e o título da terra é apenas o início de tudo, né? Pois é, 65 municípios, né, Cris? Eu imagino que tenha acontecido um mapeamento também nas cidades onde acontece essa questão maior, o índice, né, os números aí envolvendo essa questão dos conflitos agrários, é um importante papel, um importante pontapé inicial aí. O ex-presidente Michel Temer, nesse encontro dos Estados Unidos, ele disse que o Lula deveria chamar o Bolsonaro para ajudar o governo nessa questão da transição. O fator complicador é que o presidente Bolsonaro ele acabou sumindo, né? Manifestações aí pelas redes sociais não acontecem mais, e é uma coisa até que impensável num momento como esse, depois de todo esse clima de animosidade envolvendo tanto o ex-presidente Lula, que foi eleito agora, quanto o presidente Jair Bolsonaro num momento como esse. Só um abre aspas aqui em relação ao ex-presidente Michel Temer, dessa declaração inclusive lá nos Estados Unidos, onde participa com os ministros do STF desse encontro. Eu compreendo bem as angústias do presidente eleito, mas ao invés de fazer críticas ao atual, deveria chegar e dizer: peço a sua colaboração, chamá-lo até, venha governar comigo, auxiliar no governo, conversar, reconstruir o Brasil. E o presidente, inclusive, indicou uma pessoa, né, que é o chefe da Casa Civil, para conduzir esse processo todo de Pois transição, será que o né, Bolsonaro também teria interesse em fazer parte desse governo? Já pensou? Não, é melhor eles ficarem separados, né, um em cada lugar. Difícil, né? Só na cabeça do ex-presidente Michel Temer, mas tudo bem. Separados. Obrigado, Cris, Ciro, pessoal, a todos. Uma ótima quarta-feira, a gente está de volta amanhã. Até lá.